Estamos no ar! Este é o Motorsport Business, o seu segmento de negócios aqui do motorsport.com, da Motorsport TV Brasil. E eu tenho um convidado hoje muito especial. Ele já está conosco aqui, você já observa, Beto Juliano, o fundador da Hublub, que é uma empresa de marketing, podemos dizer assim, mas que também atua muito no segmento do automobilismo. Primeiro eu quero agradecer a sua presença, seu tempo corrido aqui para bater um papo com a gente, Beto. E eu quero começar já falando contigo, até para a galera que está assistindo a gente te conhecer. Né? Muita gente fala, não, eu já vi essa marca em algum lugar, esse nome não me é estranho. Conta um pouquinho para a gente, né, nesse início, a sua trajetória, como você iniciou nesse segmento até os dias de hoje e o que faz, né, a Hublub. Obrigado pelo convite. Obrigado, Eric, pela ter convidado aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a Hublub, ela está no mercado já faz bastante tempo, né? Eu comecei no automobilismo trabalhando numa produtora de vídeo, muito tempo atrás. E dessa produtora, ela tinha um programa de automobilismo, né? E aí foi aí que eu comecei meus primeiros contatos com os pilotos, né? A entender como é que funcionava esse mercado, né? Porque naquela época a gente filmava, né? A produtora, ela tinha um programa que passava no canal 21, na Band, muitos anos atrás, chamava Vídeo Motor, era do Sidney Silveira. Canal 21 que existe até hoje, inclusive, como Canal 21. Né? Uma época parecia que ia mudar para um canal de esporte na TV aberta, agora voltou. Acho que voltou, né? Isso, voltou como Canal 21 mesmo. É que era 21 UHF aqui em São Paulo. E depois, isso, UHF, isso mesmo. Como agora tem o digital, a barreira VHF, UHF morreu, né? Mas eu acabei de interromper. Não. E aí essa produtora, eu comecei, e aí aprendi a editar, aprendi a entender um pouquinho mais desse mercado de produção, né? Botando a mão na massa mesmo. A gente fazia vídeo e também comecei a fazer os comentários, né, do programa e tal, e foi aí que a gente fazia os programas de automobilismo na época, de Fórmula Renault, de Copa Clio, né? E nesse meio eu comecei a conhecer muita gente, comecei a conhecer os pilotos, né? E por muitos anos eu tive esse contato. E um dia, era uma produtora, né, na verdade, e essa produtora também executava alguns serviços para os pilotos. Então a gente fazia vídeo para os patrocinadores, fazia uma série de coisas. E um dia eu fui visitar uma agência de marketing esportivo, né? A gente foi apresentar um vídeo, um serviço que eles tinham contratado a gente fazer, e recebi uma proposta para começar a trabalhar nesse meio de marketing esportivo. Eu sempre gostei de automobilismo, é uma paixão que eu tive desde criança, né? Isso vem do meu pai, que, né, sempre gostou de automobilismo, passou para mim essa paixão. E aí eu gostei da proposta e falei, eu gostaria muito de trabalhar com isso, né? E aí eu encerrei o trabalho, né, com a produtora e comecei nessa agência de marketing esportivo. E o primeiro piloto que eu comecei a trabalhar na época foi o Alan Kodair. E o Kodair corria ainda na 3000, estava terminando ali a temporada, né? E naquela época custava muito caro, né, fazer mais uma temporada. E a gente conversando, eu falei, pô, Alan, e a Stock? Né? A Stock tinha acabado de transformar a chassi tubular, acho que foi em 2001, né? Mais ou menos por ali. Mais ou menos essa época. E era final de 2003 para 2004, né? Final de 2003, perdão. E o Alan falou, pô, será que... Né? E acho que, se não me engano, o Ricardo Maurício também já tinha andado no carro. Tava vindo uma meninada, molecada que andou de Fórmula 3000. Os babysauros contra os dinossauros. Era um encontro de gerações ali, um bastão sendo passado. Exatamente. E essa molecada começou a andar, né, nos carros. E a Stock Car começou a crescer, porque tinha os carros tubulares, né? Já tinha mídia começando muito forte, a Globo estava investindo pesado, né? O evento estava crescendo muito rápido. E aí o Alan topou, e aí eu trouxe ele para essa agência que eu estava. O Alan, a gente conseguiu um patrocínio na época, era da Sorriso e Kellogg's, né? Que legal. O carro ficou muito bonito na época.
E o Alan fez o primeiro ano dele na Stock. Inclusive as equipes eram equipes que já tinham trabalhado em Fórmula Renault, né? Equipes que já estavam ali em Fórmula Chevrolet, Fórmula Renault. Todo mundo conhecido. E eram equipes a Full Time, a Bassani, era tudo equipes que, né, trabalhavam naquela época de Fórmula e começaram a montar os carros de estoque. Né, o Minaz, né, que trabalhava na Fórmula 3, começou a fazer estoque. Então, esse movimento, né, de profissionalização de equipes com essa tecnologia de carros de monopostos tal, e vindo para estoque também começou a despertar essa molecada que já trabalhava com eles, né? Então, o Alan corria de Fórmula, né, já tinha essa confiança com essas equipes e tal. E aí foi aí que eu realmente pus o pé ali nessa coisa de gerenciamento, de captação de patrocínio e tal. E no ano seguinte eu acabei saindo dessa agência e comecei a caminhar sozinho, né? Foi aí que eu comecei o meu primeiro trabalho solo, digamos assim, que foi com o Rodrigo Esperafico em 2005. 2005, Nossa, faz tempo. Faz tempo. 20 anos. Eu ia falar 2015. Não, é 2005. Nossa. E aí o Rodrigo, eu lembro que o carro dele estava só escrito Esperafico na porta. Eu olhei pro carro dele e falei, pô, Esperafico, não tem patrocínio, né? Eu fui conversar com ele. Eu falei, Rodrigo, eu queria começar um trabalho com você e tal. Ele falou, não, então tá bom, vamos. Fiz um acordo com ele lá. E a gente começou a correr atrás de captar patrocínio e tal. E na época o Rodrigo corria com o Washington, né? Foi aí também que eu conheci o Washington Bezerra, né? E aí a gente conseguiu naquela época um patrocínio com a ajuda do Alex Ruffo, que é o jornalista. O Alex também ajudou, ele tinha muito relacionamento. O Alex falou, pô, eu conheço aqui um pessoal, vou tentar abrir uma porta, né? E o Alex tinha um patrocínio numa revista do Banco Sofisa. Aí ele abriu essa porta pra gente, entrou o Banco Sofisa, e o Rodrigo corria junto com o Luiz Garcia na época, também que, né, tinha um envolvimento ali com o banco, com algumas empresas, né? E aí o Rodrigo conseguiu o patrocínio, né? Foi o nosso primeiro, assim, start com patrocínio com o Rodrigo e tal, e a gente começou um trabalho com o Rodrigo, que depois, em 2006, aí entrou a Neoquímica. Aí que é a empresa que dá o nome ao estádio do Corinthians hoje. Isso, mas na época a Neoquímica era de Goiânia, né? Hoje ela tá muito maior, né? Acredito. Com certeza. Aí era 2006 foi o Rodrigo com o Rubem Fontes, né? Na época com o Jorginho. E aí a gente foi lá pro Rio, foi negociar com o Jorginho. Então foi aí que eu já, né, comecei a tomar forma ali, comecei a já também a criar uma estrutura, né, para poder atender, né? E a agência basicamente era focada só em gerenciamento, assim, né, de fazer projeto, fazer captação de patrocínio, né? E foi aí que a gente começou a... E aí veio o Ricardo, o irmão do Rodrigo, né? O irmão gêmeo. O Ricardo estava correndo na kart, final de 2006. Ele falou, pô, eu queria entrar na Stock também. Pô, você está ajudando meu irmão, você consegue me ajudar? Eu falei, pô, vamos... E aí foi o Ricardo, a gente conseguiu ele correr no Mateis, que era a segunda equipe do Mateis, junto, que ele tinha feito uma sociedade com o William Lube, né? E naquela época caía as equipes, não sei se você lembra. Sim. E era um desafio, porque o Ricardo era um piloto novo, então quando a gente estava negociando com o Andrés, foi meio complicado, porque ele falou, pô, eu vou pôr um cara novo, e se ele não performar, né? E como é que vai fazer? Eu vou perder a vaga, né? E foi legal que o Andrés acreditou no projeto, então aí correu o Ricardo com o Guto Negrão na época. E aí a gente conseguiu o patrocínio da Panasonic. Que legal. Então foi o primeiro grande patrocínio, assim, que... Multinacional. Uma multinacional, uma empresa séria que acreditou no projeto, né? Que a gente realmente trouxe com propriedade, assim, para estoque. Não tinha internet, não tinha nada disso naquela época, né? Não, é um desafio, né? Porque eu acho que tanto hoje mais ainda, né? Se a gente lida com essas questões, né? O mundo hoje, a diversão, né? O entretenimento, as opções hoje para o público elas são muito maiores do que nessa época. E olha que nessa época já tinha internet, já tinha uma coisa, né? Imagina, se já era difícil nessa época, imagino hoje. E aí depois, né? Com essas experiências na Stock Car com os irmãos Esperafico, como que a agência continuou essa
essa decolagem aí, crescendo esse negócio, como é que seguiu, especialmente aí nos anos seguintes? Aí a gente teve essa fase, né? E assim, não foi a gente sempre foi um crescimento com dificuldade, né? Não é fácil, porque você empreender, né? No Brasil. Não foi fácil, né? Porque a gente sempre teve correndo atrás, né? Então, buscar patrocínio sempre é muito difícil, né? Então, você recebe 100 não para receber um sim, né? Então, a gente fala assim, eu consegui o patrocínio, mas você sabe que para você conseguir, né, não é tão simples assim. Então, a gente tem que realmente analisar muito bem qual é a empresa que a gente vai conversar, né? Qual que é o perfil daquela empresa, né? Não dá para a gente chegar em qualquer empresa e falar, vou trazer você aqui. Então a empresa ela tem que, né, tem que ter ali tem que conversar, né, com o automobilismo, né, e vice-versa, né? Então depois a gente passou eu comecei depois do Esperafico, aí a gente começou, acho que foi em 2010, acho que 2009, que aí a gente montou a equipe Panasonic, porque a gente fez um bom trabalho com o Ricardo. O Ricardo conseguiu classificar a equipe do Andrés, né, para o próximo ano, e aí a gente acabou conseguindo um investimento maior. A Panasonic gostou do trabalho. Que legal. E foi um trabalho que a gente fez, não só um trabalho, só o patrocínio, né, porque o público vê a marca só ali no carro, né, mas o trabalho dos bastidores é um trabalho. Então a gente desenvolveu um trabalho muito legal, que era um trabalho que envolvia ponto de venda, envolvia, né, relacionamento. Então a gente tinha torcida organizada da Panasonic, legal. Tinha muita ativação. As campanhas de vendas, né, era toda associada à equipe. Então não era assim, vou patrocinar a equipe, né? E só. Então você tinha um contexto todo que envolvia, né, o patrocínio. Então realmente a empresa ela usava a Stock Car como uma ferramenta mesmo de negócio. Então quando a gente ia, por exemplo, para uma etapa no Rio de Janeiro, por exemplo, o carro, eles negociavam ponto de venda lá no Rio de Janeiro com ponto frio. Olha, vou deixar o carro aí, você melhora para mim minha exposição no ponto de venda, vou te dar tantos convites. Então a gente tinha um carro que era um carro tipo um carro boneco, né? Uhum. Ele não tinha motor, mas era um carro que a gente usava de mock-up, que a gente chama, né? Você falou do ponto frio, podia ser ponto frio. Chega a pessoa ver de repente um carro de corrida na porta da loja, aquilo atraía a atenção do público. Se o público já entra na loja só para ver o carro ou já dá uma olhadinha em alguns produtos, isso obviamente a loja fica interessada, porque querendo ou não, o carro chama atenção. E aí aumentam as possibilidades de mais vendas, né? Aquilo é um atrativo ponto de venda, Sim. né? Então você entra lá no ponto de venda e você tem um carro de corrida, a molecada fica louca, né? Então, pai, vem aqui, já puxa o pai, já vai lá, né, para ver o carro e tal. Então aquilo era um atrativo, né? Então a gente tinha um cross-market, que a gente chama, né? Então você tem o carro todo Panasonic e no capô do carro a gente tinha a marca, né, do parceiro, que era um parceiro naquela etapa, que a Panasonic tinha negociado, né, na determinada corrida. Aí numa outra corrida era um outro... Podia ser no extra, sei lá. Exato, na outra corrida era um fast shop, ou na outra era um eletro, enfim, né, cada etapa legal. A gente... E esse projeto foi muito interessante, porque a Panasonic ela começou a crescer, porque o nosso desafio, quando a gente conversou com eles, né, eles falaram assim, Beto, a gente, no ponto de venda, como é que a gente vai brigar com a LG e com o Samsung? Eles vêm com um caminhão de dinheiro no ponto de venda. Então, a gente... Né, mas é uma arma poderosa da Panasonic. Exato. Falei, vamos pôr o carro de corrida, vamos dar convite, vamos boné, vamos fazer alguma coisa para... Né? Então eles tinham uma arma poderosa, que era realmente, né, eles tinham um orçamento mais alto, mas se chegar com um carro. Então a gente também tinha ali uns diferenciais interessantes, né? E isso começou a ter, para a Panasonic foi bom, porque ela começou a ter uma repercussão interessante, porque eles começaram a melhorar, realmente, né, ter resultado. Então isso foi muito legal, porque
os vendedores falavam, inclusive, era engraçado que o vendedor comentava comigo, né? Falou, pô, eu chegava lá pra tirar pedido, os caras me botavam lá sentado meia hora, lá ficava lá esperando. Pô, agora eu chego lá, os caras chegam, ô João, entra aí, né, vem. Que você levou o cara para estoque, né? Então o relacionamento é Muda. É uma ciência, né? Claro. Então você tem ali um contato, o cara tá vestindo a sua camisa, né? Então ele atendia já esse vendedor de maneira totalmente diferente do que ele, né, atendia, mudava o relacionamento com ele, né? Então ele levou o filho, então ele estava muito mais contente, né? Então, pô, João, aí ele fala, pô, me ajuda lá, aquele pedido, né? Então assim, é lógico que aqui, talvez aquele comerciante, ele não vai aumentar as vendas da Panasonic, né? Falar assim, não, eu vou agora comprar muito mais. Não, ele vai tirar um pouquinho da LG. Então, em vez de eu comprar 10 TVs da LG, eu vou comprar 8. E vou comprar 2 a mais da... Eu acho que também tem a questão, né? Você associa mais, assim, é uma marca que se faz mais presente na cabeça do consumidor, né? Querendo ou não, se ele, de alguma maneira ele precisa comprar uma televisão, talvez ele pensaria só em Samsung e LG, mas por conta de tudo aquilo, né, da bagunça, entre aspas, dentro da loja, também vai considerar a Panasonic. Pelo menos considerar a Panasonic. Eu acho que isso é um objetivo, querendo ou não, atingido. Sim. Agora a gente falando de televisão, né, a imagem, eu falei agora há pouco de entretenimento, mas você também tem uma história interessante com o pessoal da 20th Century Fox, os estúdios, né, de cinema, que também você colocou alguns dos personagens, mas alguns das produções, né, nos carros de corrida aqui no Brasil. Conta essa história pra gente. Foi nesse ano que estava o Rodrigo na Neoquímica. Uhum. A gente tinha feito no ano anterior, 2005, se eu não me engano, lá no Washington, né? A gente tinha feito... Eu sempre gostei de filme, cinema, né? Até para trabalhar na produtora, né? Eu sempre procurei fazer uma coisa que eu gostava, né? Então eu gosto de automobilismo, eu gosto de imagem, som, né? Filmes, né? Eu estava fazendo faculdade de propaganda e marketing, né? Na época que comecei a trabalhar com o Sidney na época, né? Então o que eu fiz? Eu comecei a ir atrás das empresas de cinema. Falei, pô, vamos patrocinar um carro, né? Pô, que legal. E comecei a pesquisar o que eles estavam fazendo. E lá na NASCAR, lá fora, né, nos Estados Unidos, eles faziam muito isso, né? Os carros de NASCAR, eles praticamente envelopavam o carro inteiro de um filme que eles estavam para lançar e tal. E eu achei aquilo legal, né? Falei, pô, que ele podia fazer isso aqui no Brasil, fazer uma coisa parecida com o que eles fazem lá. E levei esse projeto, né, pro Rodrigo, tá? O Rodrigo falou, né, eu falei, Rodrigo, não sei se a Jurema vai topar, né? Na época era a Jurema, que era uma empresa, a gente tinha ervilha, sabe? Faz esses condimentos, né? Sim, sim. E o banco eu só fiz, não sei se eles vão topar, tal. Enfim, a gente conversou com eles, eles falaram, não tem problema nenhum, né? E aí eu fui atrás na época que quem tinha os direitos do filme Star Wars, que estava para ser lançado, era a 20th Century Fox. E aí eu fui atrás de conversar com eles. Fiz algumas reuniões e tal, e eles, a princípio, eles acharam... Eles tinham base aqui no Brasil ou você teve que ir lá fora? Não, eles tinham base aqui no Brasil. Legal. Tinham. Naquela época vendia muito DVD, né? Então, tinha uma área de DVD dentro da Fox, tinha uma área de cinema, então você conversava com duas pessoas diferentes, né? Então eu conversei tanto com a parte de cinema e com a parte de DVD, linha home, que eles falavam, né? E eles gostaram do projeto e falaram, Beto, só que é o seguinte, mexer com Star Wars, LucasArts, esquece. Você vai um copo, o McDonald's mandou um copo pro Lucas, ele reprovou. Caramba. Aí falou, então a chance de você pôr o carro, a imagem do Darth Vader e fazer assim num carro de corrida é zero. Aí eu falei, vamos tentar? Ela falou, então aí eu fiz lá o projeto, né, fiz os 3D, fiz lá todo o projeto, a gente mostrou para ela, explicamos como ia ser a ação, né, aí trazer os personagens, né, eu queria fazer um negócio igual acontece lá nos Estados Unidos, né. E aí a gente mandou para eles e ela já foi meio, falou assim, eu vou mandar mesmo, né, manda para mim em inglês e tal, e a gente vai
Vai que, né? vai aprovar, mas preciso aprovar com os Estados Unidos. E mandou para lá. E aí eu lembro que ela recebeu um e-mail que a força esteja com vocês. Assim. Uau! Foi muito legal. E aí eu olhei e ela falou, ó, Beto, aprovou. Não sei como, mas vamos fazer. E aí ela acionou tinha aqui no Brasil, tinha como é que chama? É tipo um fã-clube, né? Isso. Oficial. E parece que era o único que a pessoa tinha, acho que a fantasia, né? Uma armadura, tal, que é oficial do filme, que eles compram lá, né? E essa pessoa podia usar, porque tem exatamente como você tem que se portar, tal. Tem uma série de regras para usar a armadura. E o cara, sei lá, tinha uns 2 metros de altura. E aí a gente ligou para ele falou, não, eu vou, tal. E aí a gente levou na pista, né? Chegou lá ele, os soldados imperiais. Pô, o cara tinha 2 metros de altura, assim. O Rodrigo olhou e assim, a gente fez o macacão do Rodrigo temático, né? O macacão dele era... O normal dele era de uma cor, né? Mas a gente mudou toda a cor do macacão do Rodrigo. Ele fez ele todo branco, imitando aquelas entradas do soldado imperial, sabe? Sim. Só não consegui mudar o capacete do Rodrigo, porque ele falou, meu capacete não. Mas o macacão, aí a gente fez o carro inteiro adesivado, né? Aí a gente fez o pessoal da Artfix na época, que eles faziam toda aquela adesivagem dos aviões, sabe? Sim, sim. Eles fizeram todo esse envelopamento. E ficou super legal. E a gente fez... Pena que não tinha, né, tanta rede social assim. Ia bombar, né? Nossa, com certeza. E assim, o box, na hora que... Assim, como era o fã-clube, eles fizeram uma... Eles avisavam, né? Ó, a gente vai estar lá em Interlagos e tal. E eu tava ali, na hora da visitação, tava lá esperando. De repente chega um monte de criançada, tudo com aquelas espadas de sabre e tal, e foram brincar lá com o Rodrigo. Com o Rodrigo, com o Darth Vader. Eu falei, caramba, então assim, tem um público, né, que gosta desse mercado geek, né, que é incrível, assim. Aí lotou lá o box, assim, um monte de gente do fã-clube para tirar foto e tal. E fez uma bagunça lá, o Washington já ficou bravo. Essa bagunça aí, esse Beto fica fazendo bagunça no meu box. Aquele jeitão dele. Querendo ou não, o objetivo mais do que atingido. Né? O Washington é uma figura, mas foi assim, teve uma repercussão muito, muito legal. Saiu em jornal, né? Saiu na época... O retorno era o retorno que tinha, né? Jornal, revista, né? Aquela... Mas foi uma ação muito interessante. E aí, no ano seguinte, 2006... A Fox gostou tanto do projeto que aí eles patrocinaram a gente, fechou um patrocínio mesmo o ano todo. Que legal. Então, toda etapa, a gente trocava o capô do carro por um conteúdo... Algum lançamento. Então, ia sair um lançamento em DVD. Então, a gente dividiu o orçamento entre DVD e filme, né? Que é os lançamentos que iam para o cinema. Eram 2 verbas diferentes. Então eles fizeram um pacto entre eles internamente, né? O cinema falou, eu fico com metade dessas corridas e você, DVD, metade com... E aí a gente distribuía DVD para os clientes, envolveu a Neoquímica também, que foi uma coisa bem legal, né? A Neoquímica dava ingresso para os clientes ir para o cinema, então a gente acabou criando também um cross, sabe? Então não era só uma visibilidade ali, né? Então, para eles eram negócios, né? Então, final, convenção de vendas da Neoquímica, eles compravam e davam o kit final do ano da empresa, um monte de DVD da Fox. Então, a Fox também vendia, então acabou fazendo negócios, né? Então... Fantástico isso. E querendo ou não, quando você junta ali a questão, os elementos do cinema para um carro de corrida, acho que é inevitável, né? Chama a atenção... E o caso esse do Star Wars é fantástico, e também creio que também no ano seguinte as pessoas já meio que esperavam, né? Qual vai ser o filme da próxima etapa. Creio que tem isso. Agora também um outro case de sucesso, podemos chamar assim, foi o BMW Team Brasil dentro do Mundial de GT, ou do Blancpain, né, como era conhecido. Como que surgiu esse time brasileiro, 100% brasileiro, correndo aí, se aventurando em terras europeias? Esse foi um projeto muito legal. O Antônio Herman, ele era um dos sócios, né, da SRO aqui no Brasil, que era a antiga GT3, né, a Itaipava GT3. Sim. E ele tinha uma equipe, né? Então ele convidou a gente para participar ele convidou a gente para
para buscar patrocínio para a equipe dele, a princípio, né? Ele foi lá na agência, falou, pô, Beto, eu queria alguém para profissionalizar aqui, né? Buscar patrocínio, tá? E toda a carreira dele, né? Como piloto e tal, ele sempre foi um investidor, né? Sempre foi ele que aportou, tal. Então ele nunca teve ninguém levando patrocínio, buscando, tal. E acho que chegou um momento que ele falou assim, eu tenho que começar a parar de gastar um pouco, profissionalizar isso, e começou a ver também que a equipe dele, né, poderia ser uma fonte ali de, né, ou de parar de gastar pelo menos, né? Mas ele percebeu que tinha um potencial a categoria, né? A categoria começou a crescer, os carros começaram a entrar pilotos, né, importantes, né? E aí ele tinha os 2 Ford GT, e aí a gente começou a desenvolver um trabalho. A gente conseguiu alguns patrocinadores e tal, e fez a equipe na época a gente trouxe a BMW do Brasil, e ele trouxe os carros lá de fora, ele comprou os carros, tudo. E foi um projeto que foi bem legal, né? Foi um projeto que deu super certo. A gente teve um pouco de dificuldade, porque a BMW tinha a sensação que eles precisariam estar vindo com os engenheiros, tá vindo toda aquela estrutura, né? Pô, vamos montar uma equipe oficial da BMW, tem que ser tudo. E a gente falando, olha, não precisa ser, você não precisa vir com toda, né? A gente só precisa ter o orçamento e a gente, né, vai ter a cara da BMW, né? Claro. Você não precisa estar com as pessoas aqui né, que trabalham efetivamente na BMW. Né? Porque o carro de corrida, né, ele basicamente vem pronto, né? Então eles têm lá um engenheiro que vem, isso aí pode vir da Motorsport e tal, que realmente vinha, né? E eles falaram assim, mas eu não preciso estar com todo mundo da BMW aí. Eu falei, não. E aí ele foi entendendo também, né? Porque as fábricas não tinham essa ideia, né? Na cabeça deles eles teriam que montar uma estrutura, né, deles. E aí começou a dar certo. Eles falaram, não, então tá bom, eu dou X, né, valores e o projeto sai. Falei, basicamente isso. E aí o Hermann trouxe os carros da Alemanha, as duas C4 GT3 e trouxe 2 GT4 também, M3, né? Uhum. E a gente ficou aqui 2 anos correndo aqui no Brasil. Foi super bem, acho que foi 2 anos ou 1, se eu não me engano, mas enfim. E aí no final do ano a gente acabou mudando. O Hermann, acho que ele teve alguns problemas internos, né, pessoais, assim. Ele falou, quer saber, eu não quero correr aqui mais no Brasil. Aí ele teve alguns problemas internos, né, ficou um pouco chateado com o tratamento ali né, dos bastidores, sim, né? Porque é um mercado bastante competitivo, não é fácil você ser dono de equipe e ao mesmo tempo ser dono do evento, né? Então ali você saber, né, como é que lidar com isso. As equipes são muito competitivas, né? Então você trabalhar com todo mundo ali ao mesmo tempo não é fácil. E aí ele falou, vamos correr lá fora agora. E aí falou, pô, mas como é que a gente vai correr lá fora? Como é que vamos fazer isso? Aí ele é uma pessoa do mercado financeiro, né? Aí eu falei, vamos conversar com as pessoas que você conhece, o mercado financeiro, vamos conversar com eles. O máximo que eles vão falar é não. Ou não, vocês já têm. E ele era muito profissional, ele sempre foi muito profissional, né? Então ele tinha um receio da pessoa achar que, né, que ele tá pedindo favor, né? Então ele falou assim, vamos marcar uma reunião então. E vão apresentar um projeto, mas eu quero um projeto, né, consistente, uma coisa bem feita e tal. Então a gente criou um projeto muito legal, que a gente queria mostrar pro mundo, né, a força do Brasil. Sim. Então a gente queria mostrar que as empresas brasileiras também, né, tinham um potencial para a gente ir com esse conceito, ir com essa ideia, né, para mostrar para o mundo quem somos nós, né? E aí a gente criou esse conceito, né? Desenhou isso numa apresentação, no projeto, né? E vendemos isso para várias empresas, né? E uma das empresas que comprou esse projeto foi o Banco do Brasil. Pô, eles gostaram bastante e eles têm agências no mundo todo. Ele falou, pô, preciso levar meus clientes, e às vezes o cara olha Banco do Brasil.
eu vou deixar meu dinheiro aí né? Então aí ele chega num box na Europa, vê dois carros no Banco do Brasil, uma estrutura daquela. Aí o cara fala, pô, aqui o negócio é diferente, né? Então aquilo realmente passa uma credibilidade, né? Então a nossa ideia era justamente eles ter esse relacionamento com as agências que eles têm no lugar do mundo e levar os clientes, investidores, né, a ter o relacionamento. Então o que a gente fazia? A gente levava sempre 10 clientes em todas as corridas, os camarotes. Pô, que legal. Fazia as ativações, eles faziam volta rápida. Então o projeto não era pôr a marca lá e... Só uma pintura ali, o adesivo, então, já assim, era. tem todos os bastidores, né? Então a gente tinha volta rápida com os clientes, toda etapa, tinha visita. Então a gente criava um roteiro, né? Então eles iam conhecer a cidade, depois eles iam fazer tal coisa, sabe? Eles iam conhecer o box, ia conhecer toda a estrutura da equipe. Então era um projeto que tinha uma consistência bem bacana. E aí esse projeto da Europa, quando o Hermann resolveu falar, não, vamos correr lá fora, ele estava com os carros aqui no Brasil, levou os carros lá para fora. Como ele tinha essa sociedade com a BMW. Com a SRO. Ah, sim. Né? Então ele, acho que era o Ratel, se não me engano, não sei se ele ainda é, mas da Blank, hoje não é mais Blancpain. Não né? é mais. Então ele tinha já essa sociedade, então o Ratel mesmo falou, pô, pode vir para cá que uma equipe brasileira para a gente seria ótimo. Então a gente foi lá para fora. Foram recebidos... Não, fomos recebidos de braços abertos, eles ficaram super animados assim com a nossa chegada e quando a gente chegou lá, levando todo o projeto, né? Então, e a gente fez um negócio super profissional. Então, tinha uma sede da equipe em Portugal, levamos toda a estrutura, os mecânicos, então teve todo um processo burocrático para levar todo mundo, né? Tanto de documentação como dos carros, né? Então fizeram um negócio sério mesmo. Fizeram um negócio sério. Então, além de conseguir o patrocínio de várias empresas apoiando do Brasil, né? Depois a gente chegou lá, foram muito bem recebidos pela organização do evento, né? Então, a gente montou nossa estrutura, até a categoria olhava a gente e falava assim, pô, esses caras... Mas assim, o Hermann, ele era um cara muito detalhista. Então, a gente tinha tudo que você imaginava. Tinha o card do piloto, tinha a toalha, tinha, sabe? Então, as equipes lá não tinham isso. Não tinham isso. Então, quando a gente ia fazer Não, imagina uma equipe gringa vindo e falar assim, pô, os brasileiros estão tomando esse cuidado, tá feio pra gente aqui agora, né? Exatamente. Então, eu lembro que tinha uma menina lá, que uma das... trabalhava no marketing da categoria, né? E ela falava assim, nossa, mas a gente... tem equipe começando a se mexer aqui, porque a gente tinha o wheel de banner, no grid Lagarde tinha o wheel de banner, tinha fita, sabe? Tinha a bandeira do Brasil, tinha isso, tinha as promotoras, guarda-sol, tinha tudo assim, sabe? Colorido. Então, era assim, a parte era muito bem feita, sabe? Assim, realmente o cuidado que a gente tinha, sabe? Não é só por causa que tinha o patrocínio em si, né? Mas tudo era muito, muito feito profissionalmente, sabe? A gente não chegou lá e fez as coisas, sabe? Ah, vamos correr aqui. Não, ele chegou e fez um negócio de gente grande, sabe? Aí que a estrutura da equipe, lugar para comer os pilotos, sabe? A gente tinha uma área, um motorhome onde estavam os carros, aí tinha um outro motorhome para os pilotos almoçarem, para eles descansarem, sabe? Tinha uma estrutura assim, realmente fora de sério. Pô, que legal. E eu confesso que já vi o Motorsport na época, eu lembro de receber os melhores, já que a gente às vezes não conseguia assistir as corridas para ver o desempenho dos brasileiros, mas uma pessoa que inclusive está nessa sala aqui mandava os textos praticamente, a gente assistia a corrida pelos textos da Fernandinha. Isso não é puxa-saquismo, é uma realidade. Aí depois, obviamente o trabalho seguiu e tal. Eu acho que também um outro ponto que vale a pena a gente destacar aqui foi quando há o surgimento do fan push da Stock Car e vocês também estiveram por trás aí do patrocínio dessa parte importante de uma corrida da Stock Car. Conta pra gente, vocês foram os primeiros
que conseguiram pela Hero, né, entrar como fan push da Stock Car. Na verdade, do fan push, a gente tinha um envolvimento que a Vicar, na época, era o Luiz, que era um dos diretores da Vicar, contratou a gente para desenvolver a comunicação visual, o logo do fan push e como que a gente ia explicar para o público como é que a gente ia fazer essa entrega do fan push, né? Como é que esse piloto vai receber o fan push, como é que vai ter essa conexão, né? Por exemplo, ganhou o fan push, tá, e aí, como é que eu vou explicar isso para quem está assistindo em casa, né? Como é que eu vou fazer essa ligação, como é que essa pessoa vai receber, né? Entender que o piloto ganhou aquilo, como é que vai estar isso comunicado, né? Uhum. E aí esse era o nosso desafio, né? Era o briefing que a gente recebeu, né? Como é que a gente ia... a ideia dele era essa. A gente tinha um projeto que era... Eles tinham um projeto que era ter essa... dar esse extra, esse push extra, sim, né? Ainda não tinha ainda um nome definido, né? Mas tinha esse push extra. Mas como que a gente ia criar esse logo, criar a cara dele e como que ia ser entender essa dinâmica, né? E aí a gente, como a agência, né? Além dessa parte que eu estou comentando aqui, da parte toda por trás da agência, lógico, né? Não sou só eu, tem muita gente que ao longo desse ano ajudou a agência a estar onde está hoje, né? Então, a própria minha esposa que trabalha comigo, a Juliana, né, ajudou bastante o crescimento da agência. Tem muita gente competente que está hoje na agência, né? Então, a gente levou isso para dentro da agência e fomos quebrar a cabeça para falar, como é que a gente vai explicar, né? E aí a gente teve algumas sugestões, mas uma ideia básica seria a gente criamos um acrílico na época que a gente... era uma pasta, né? A ideia básica qual que era? De um grande piloto chegar num carro como se fosse um carro misterioso, ninguém sabe quem está dentro daquele carro, esse piloto desceria, né, e chegaria lá no grid, então abriria essa pasta como se fosse uma joia, né? E aí estaria lá os 5 ou 6 pushes que iriam... Os eleitos, né? E esse grande piloto ia dar como se fosse ele dando aquela energia que ao longo do ano da vida dele inteira, né? Aquela velocidade que ele tem, ele está ali entregando para os pilotos, né? Mas o pessoal gostou, o que a gente ofereceu na época, o que a gente vendeu eram outros pilotos, né? Era uma ideia... que realmente tinha um custo muito alto a operação, e os pilotos eram... a gente não sabia como é que a gente ia fazer isso toda etapa, e se isso ia ter uma... Como é que eu ia falar? Ia ter aquela... Aceitação? Não aceitação, mas se isso ia ter a mesma... Exposição? Isso, se a gente conseguiria manter essa mesma exposição, essa mesma... Etapa por etapa. Isso, sim, né? Sim. Ou se não ia ficar muito comum, sabe? Ia chegar uma hora que isso ia se perder. Fosse ignorado já pela... porque ia ficar cansativo, sabe? Toda hora chega lá, né? Então a gente teria que tomar um certo cuidado, né? Ou fazer isso numa etapa especial, né? Certo. E aí a gente decidiu fazer isso em algumas etapas, e aí a gente pegava... E aí a gente transformou isso nas lendas, então a gente pegou o Ingo, né, o Chico, e aí eles chegavam no carro, né, na época isso ia vender para uma outra empresa, mas a Hero gostou da ideia, né, então eles acabaram gostando muito, e eles vinham no carro da Hero, e aí descia o Chico Serra, o Ingo, cada etapa mudava, e aí ele vinha com uma pasta assim, abria a pasta, né? Aí tava lá os pushes, né? E aí tinha as promotoras com a capa, né? Porque por causa do negócio do Hero, né? Uhum. Do herói e tal. E aí os pilotos tiravam foto ali tudo com as... E aí a gente colava no vidro do carro. Aquele piloto identificado que foi um dos eleitos do fan push. Só que quando a gente colou no vidro do carro, a gente não esperava, né? Aquilo tinha certa
tinha uma gramatura, né? Então, quando passava na chuva, o que aconteceu? O limpador ia lá e pum, pegava no... Então, até atrapalhou alguns carros e tal, né? Então, aí o que eles fizeram? Depois eles foram readaptando e foram mudando o local e tal, mas aí acabaram, acho que é um adesivo, né? Sim. Eles adaptaram e hoje é mais comum, né? Não ficou uma coisa tão, né? Mas na época que eles tinham vendido esse name rights para Hero, do Hero Push e tal, foi bem legal porque eles usavam, né? Então, e a Hero ativava bastante, né? A Stock Car, né? Então, eu me lembro muito bem. Era fantástico, era muito bacana. Agora, falando sobre o hoje, né? Quais são os principais clientes que você tem dentro da Hobby Lube que estão ligados ao esporte a motor? Hoje na agência a gente tem... há um tempo atrás a gente teve a Monster, né? Sim, sim. Que foi um dos principais assim, clientes que teve muita ligação com o automobilismo, né? A Monster Energy. Acho que é o caso mais óbvio aqui, envolvendo, né, o automobilismo brasileiro, é o Átila Abreu. Isso. Né? O João Barion do Drift também. Já patrocinou o João Barion também. Já patrocinou também. Não, o João inclusive patrocina até hoje. Tá. O João ainda compete algumas provas de drift, mas o Átila, acho que a Monster patrocinou ele acho que durante uns 13 anos, acho que foi 12 anos. Mas é engraçado isso, você falar pra gente. Olha que a gente acompanha em loco as etapas da Stock Car, pra mim ainda estava até hoje com o Átila. Monster, né? Esse negócio, a Monster. É engraçado isso, né? Como a marca ela fica associada a um piloto ou a alguma equipe, né? Até mesmo aqui antes da gente gravar, um dos personagens aqui do motorsport.com falou, é tão forte que imagina que hoje, até hoje a Monster está com o Lewis Hamilton. Engraçado, né? É impressionante como essa questão da marca ela fica associada a um piloto ou a alguma equipe basicamente como uma tatuagem, né? Sim. É eterno. Esse é o lado bom e ruim, né? Quando você quiser desvincular da nossa. Exato. Aí você tem que fazer um trabalho, né? Então, esse é um lado que eu acho que é bom também, né? Porque... Deu certo, né? Deu certo, né? Inclusive, acho que tem latas comemorativas, né? Da Monster com o Hamilton, né? Isso. Então, eles fazem... Valentino Rossi também. Do Valentino Rossi, né? Então, eu acho que é benéfico, né? Quando você tem um piloto que tem uma imagem boa, né? É um piloto que agrega, né? Que é um piloto que tem uma imagem boa, tanto dentro e fora das pistas. Eu acho que para a empresa é um ponto interessante, né? Lógico que ela leva uma série de fatores em consideração, né? Mas eu acho que é uma coisa que fica para a história, né? Porque querendo ou não, o piloto ele deixou um legado, né? Então, por mais que você... eu não tenho mais o patrocínio dele, né? Mas tem lá a história, né? Aquilo lá não deixa de existir, né? Então, acho que isso acaba ficando e é bom para ambos, né? Ali a imagem tanto da empresa e foi bom, no caso, ali pro piloto, né? E para 2025, o restante aqui nesse segundo semestre, 2026, o que vem por aí da Hobby Lube? Em 2025 a gente trouxe a Manco de volta para Stock Car. Pô, que legal. A Manco é um cliente nosso da agência desde, sei lá, tem uns 15 anos que a Manco está com a gente. Na parte tanto de eventos, né, lá, e a gente trouxe eles de volta para a Stock Car, e aí também com um modelo muito parecido que eu comentei aqui da Panasonic. Né, a Manco ela tem também várias regiões do Brasil e ela tem muito parceiros comerciais. Então esse ano a gente também resolveu fazer exatamente uma coisa que nem eu comentei com vocês da Panasonic com ponto frio, a gente fez com a Manco. Então a Manco, o que ela fez? Ela está trazendo os principais parceiros dela para dentro do projeto. Então, algum home center ali. Exatamente. Estão fazendo fazendo um trabalho comercial. Então, aquele que atingiu a meta, aquele que está dando Então, eles têm um acordo comercial entre eles e aí entra a Manco mais esse parceiro no capô do carro do Átila. E aí eles têm uma série de ativações e a gente, como agência, além de ter feito a parte de captação, né?
Os bastidores, na parte de ativação, o que a gente faz? A gente faz toda a parte de gestão disso, né? Então, a próxima etapa, a gente vai ver qual vai ser o parceiro, quantos convites esse parceiro vai ter. Então, a gente presta assessoria para essa empresa, né? O que ele vai precisar, quantos kits ele vai precisar. A gente faz a fabricação desses kits, faz o armazenamento, faz a logística, né? Então, essa parte de bastidores, né? Digamos assim, de ativação mesmo, com uma agência promocional, uma agência de live marketing, a gente tem essa atuação e a gente presta esse serviço todo. Então, a gente faz os convites, faz o disparo de e-mail, faz né, a recepção do convidado, né? Então, esse é um trabalho que a gente já tem uma certa expertise, né? Então, a gente executa. Então, não só aquele trabalho que eu faço ali na frente de fazer a negociação, fazer a captação, né? Eu e minha equipe, mas eu tenho a parte de bastidores, com uma equipe muito competente lá dentro da agência, que faz toda essa parte de logística, de levar o kit para o convidado, né? Então, a gente tem essa parceria que é bem interessante. Então, a Manco esse ano... a gente fechou com a Atila essa temporada, né? A Escuderia Bandeiras. Com a Escuderia Bandeiras, que é a escuderia nova dele, que inclusive a gente fez a comunicação visual da equipe. Então o Atila, quando ele estava com a ideia de montar a equipe, ele procurou a gente e falou: pô, Beto, você podia desenvolver para mim o logo, né? Como é que ia ser a cara, as cores, né? A cara da equipe e tal, como eu tinha feito já com a equipe BMW, com o Antônio Merma e tal, porque além de todo esse trabalho de captação, a gente fez também essa parte de cara, né, da equipe, como que ela vai ser, quais são as cores do carro, onde vai os patrocinadores, como é que a gente vai precificar isso, né, quanto que custa essa cota, quanto custa aquela. Então isso também é um trabalho que a gente desenvolve. E lá no Atila a gente fez o logo dele, da Escuderia Bandeiras, né, fizemos a parte de comunicação e tal. Então foi um projeto bem legal. Então a Manco esse ano a gente fechou essa etapa, essa temporada. E eles vão estar fazendo essas ativações, fazendo esse trabalho junto com a organização, junto com a gente, né? E a gente faz esse trabalho junto ali com a organização do evento da Stock, que é um trabalho bem legal. Perfeito. Uma dúvida, uma curiosidade. Por quê? O que significa Rubilub? Então, o Bilub, na verdade, a gente procurou, quando eu quis criar um nome de uma agência, eu estava pensando, pô, tem que ter um nome que não tenha associação com nenhuma outra agência, né? Então foi um nome que eu fui buscar meio que para não ter realmente um nome que exista, sabe? Como se fosse um exemplo da Häagen-Dazs. Sim. Häagen-Dazs não significa nada, né? Então, mas quando você ouve falar Häagen-Dazs, você lembra do sorvete. Total. Então ela nenhuma língua, não é uma palavra que tem alguns, né? Então a minha ideia era justamente pegar exatamente esse mesmo gatilho, né? E falar, pô, tem que ter um nome porque eu consiga rede social, porque hoje em dia qualquer coisa que você coloca na internet tem lá já, tem né? Um dono já. Não sei o que, esportes tem. One tem. E aí consegui encontrar esse nome, e aí falei, deu certo. Aí conseguimos registrar tudo, e aí ficou esse nome marcado. Então quando você ouve falar o Bilub, você não vai conseguir, só vai vir a gente, entendeu? Legal. Basicamente a ideia é essa. Uma vantagem hoje importante, né? Por falar em Google, buscadores, redes sociais. Exato, no mundo todo, né? Você ouve falar qualquer... Você tá bonito nessa. A ideia é essa. Tá certo. Beto, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Eu sei que você está na correria aí, esse ano aqui em 2020, mas foi um papo muito legal que eu acho que fica aqui pra gente dessa nossa conversa. É que colocar uma marca num carro ou qualquer outra coisa não é simplesmente chegar, colocar, né? Você evidenciou aqui, mostrou por A mais B que há todo um trabalho por trás e que não necessariamente o trabalho de um patrocínio fica só no estampar o adesivo no capô, na porta de um carro. Tem toda uma questão de ativação, de envolvimento de todo mundo, né? Piloto inclusive, né? Eu acho que isso mostra muito para a galera que está começando na carreira, na profissão, ou quer entender como é que funciona isso. Eu acho que exemplos mais cristalinos que esses, eu acho que ninguém vai encontrar por aí. Mas muito obrigado
pelo seu tempo aqui para explicar para a gente, mostrar como é que funciona esse lado do esporte que a gente tanto acompanha aqui. Legal, Eric. Obrigado. Eu agradeço muito a ter dado essa oportunidade de a gente falar um pouquinho, né, desse mercado, que é um mercado que muita gente não vê, né? Sim. E agradeço também a você, a Fê, que tá aqui com a gente, a Fê que sofreu bastante com a gente lá na Europa. A gente viajou muito né, as corridas, então foi bem legal. E eu agradeço a audiência de vocês e a todo mundo que está assistindo também. Obrigado. Não precisa agradecer, a gente agradece aqui só o público que nos acompanhou até aqui, então fique ligado. Se você já tivesse feito a sua inscrição no canal, não teria perdido tempo, né, até descobrir essa entrevista aqui. Então se inscreva no canal, ative as notificações, porque aí vai um alerta ali, você, tem coisa nova, assiste na hora e também, assim como eu aprendi, você também acaba aprendendo. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Acompanhe o motorsport.com também nas redes sociais, no site e em todas as nossas plataformas. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.